Olá, professores e professoras. Eu sou, para quem não me conhece, PCNP Aurélio, professor de Química. Hoje nós vamos falar sobre a relação da escrita nas áreas de conhecimento além da língua portuguesa. É muito comum relacionar o ensino da leitura e escrita aos professores de português, mas sabemos essa prática aparece em todas as disciplinas. Para além da linguagem específica da química, é muito importante que os estudantes aprendam a posicionar-se diante dos textos para que haja interação entre o que se lê e o que ocorre na prática. Nas aulas de química, conforme os pesquisadores Teixeira e Silva, é importante que o professor atente ao fato de formar e produzir leitores com responsabilidade social e política, e com capacidade de julgar, avaliar e decidir, no campo do domínio técnico e científico. Para se chegar a isso, é preciso uma linguagem química na sua compreensão conceitual. O que é isso, Harari? O problema crucial não é criar novos empregos. O problema crucial é criar novos empregos que os humanos executam melhor do que os algoritmos. Consequentemente, em 2050, uma nova classe de pessoas pode surgir, a classe inútil. Pessoas que não estão apenas desempregadas, mas desempregadas. Isso significa que muitos ficarão para trás, sem ter condições nem mesmo de um emprego básico. E isso é preocupante e temos que trabalhar muito para que nenhum de nossos alunos chegue nessa condição. Então, pessoal, Harari, quem é esse escritor? Yuval Noah Harari. Esse escritor, ele escreveu na realidade uma trilogia. O primeiro é o que fez mais sucesso, que é o Sapiens. Depois ele escreveu mais 2 livros. E o terceiro livro, 21 lições para o século XXI. Então, nesse livro que ele comenta a geração de inúteis, que no ano de 2050, essa geração de inúteis serão milhões e milhões de pessoas que não terão condições de entrar no mercado de trabalho porque não tem formação. Não consegue nem mesmo um emprego básico, bem simples, segundo a previsão do Harari. Quais caminhos vamos seguir? Carreira. A carreira vai depender do projeto de vida dos nossos estudantes. Qual seria esse projeto de vida? Qual área ele quer trabalhar? Qual itinerário formativo ele vai seguir? Então, aí já partimos para os estudos. Ele tem que saber o seu projeto de vida, escolher um itinerário formativo adequado ao seu projeto de vida e, junto com a família, que a escola deve procurar trazer para junto da escola, para que possam dar esse suporte para o aluno em seu projeto de vida. Já a política, a economia, a sociedade fazem parte desse projeto de vida, desse crescimento do estudante. O nosso cérebro, ele é dividido em partes, e cada uma dessas partes tem uma função. Então, a lógica, a criatividade, a maneira de pensar, os caminhos que vamos traçar no nosso projeto de vida, o cérebro ele tem a função de dar esse direcionamento, só que nós temos que trabalhar o quanto mais para que ele possa desenvolver essas habilidades. Nessas habilidades, chamadas de habilidades top, a décima, que lá de 2015, é a criatividade.
Vejam que apenas 5 anos depois, em 2020, a criatividade ela já estava em terceiro lugar. Escuta ativa, que em 2015 estava em nono lugar, a escuta ativa já nem aparece aqui no ano de 2020, nessa comparação entre as habilidades 2015 e 2020. Bom senso e tomada de decisão também não aparece com esse nome. Orientação para serviços também não aparece com esse nome. Os nomes eles vão alternando, vão mudando. Negociação também não aparece com esse nome. A negociação aparece. Só que aqui em 2015 aparece em quinto lugar, em 2020 já aparece em nono lugar. Veja que elas vão trocando as posições e algumas já nem aparecem. Algumas de 2015 nem aparecem em 2020. Pensamento crítico. O pensamento crítico do quarto lugar passou para o segundo. Veja que em 2020 o pensamento crítico se tornou mais importante um pouco. Relacionamento com o outro. O relacionamento com o outro também não aparece com esses termos. Os termos vão mudando aos poucos. Já a solução de problemas complexos. Vejam a importância dessas soluções de problemas complexos, que em 2015 apareceu em primeiro lugar, e em 2020 continuou em primeiro lugar. Então nós precisamos fazer com que os nossos alunos consigam fazer uma leitura de textos mais complexos, consigam resolver um problema de matemática, por exemplo, mais complexos. Enfim, em todas as áreas, em todas as disciplinas, precisa se aprofundar mais para conseguir entender um pouco mais do complexo e sair um pouco do simples. O Richard Feynman, ele fala: a ciência é aquilo que aprendemos sobre como não deixar enganar a nós mesmos. Muitos pensam que a ciência é somente a área de exatas, a área de humanas, sendo que na realidade a ciência envolve todas as disciplinas, todas as áreas de conhecimento. A ciência, na realidade, é sair do senso comum, é conseguir comprovar algum fato, é conseguir estudar, se aprofundar, pesquisar sobre um determinado assunto. Currículo na sala de aula. A concretização do currículo se dá em situações de aula, a partir da prática do professor, direcionado por ideias teóricas e práticas do docente. Conjunto de aprendizagem vivenciadas pelos alunos em consequência dos atos docentes no decorrer da aula. Vejamos que teorias e práticas do docente. É importante, sempre que possível, trabalhar também a prática junto com a teoria, para que o aluno possa compreender melhor a situação, compreender melhor o que está acontecendo e também, se possível, dentro do cotidiano do aluno, de uma maneira mais elaborada, de uma maneira mais técnica. Currículo na aprendizagem. Diferentes instrumentos que se propõem a avaliar o que os alunos construíram como aprendizagem. Atividades como, por exemplo, provas e exames, os quais informam ao docente o quanto o aluno se apropriou dos saberes ensinados ou a defasagem existente em relação ao conteúdo trabalhado. Modo de verificar o que da prescrição foi efetivamente praticado nos interiores das escolas. Vejam bem, a necessidade de avaliar é muito mais do professor para que ele possa verificar onde está a defasagem do aluno, se ela existe e como, a partir dessa defasagem, fazer uma recuperação contínua para que esse aluno
ele siga aprendendo junto com a sala no mesmo nível, sem nenhuma dificuldade. Pensando a leitura pelo método científico, já pensou em como despertar a leitura em não leitores? Se a leitura impacta na escrita, qual a qualidade que teremos nas entregas dos trabalhos dos alunos? No método científico, essas etapas são bem definidas e as entregas espaçadas para que as atividades sejam cumpridas. O desenvolvimento é resultado da leitura, pois sem a leitura não se fundamenta o experimento. Vejam bem a importância do aluno ler e despertar para a leitura, começar a gostar da leitura, porque quando eu estou utilizando o método científico, existe uma sequência em que o aluno sente a necessidade da pesquisa, ele faz isso de uma maneira espontânea, e com isso ele vai aprendendo a gostar da leitura, a se aprofundar cada vez mais naquele tema e seguir uma sequência nesse método científico. Curiosidade mais método igual ciência. É necessário despertar curiosidade do estudante, que quando ele se sente curioso, ele quer investigar, ele quer pesquisar, ele quer saber o porquê daquilo. Independente da disciplina, independente da área de conhecimento, ele quer ir a fundo naquele assunto, desde que desperte a curiosidade. Então, é necessário que nós, professores, procuremos despertar essa curiosidade para que ele se torne uma pessoa de pesquisa e uma pessoa que tenha ciência. Método científico. Como desenvolver um método científico? Eu começo fazendo observações. A partir da observação, eu vou para a pesquisa. O que é a pesquisa? Leitura de alguns trabalhos, de alguns textos, de alguns artigos técnicos. E com isso, eu vou definir uma hipótese. Que pergunta queremos responder? Quais perguntas eu quero responder para me encontrar o melhor caminho dessa pesquisa, desse trabalho, desse conhecimento? Descendo mais um pouco, coletar dados. O que conseguimos fazer? Quantas informações nós conseguimos? O que nós vamos fazer com essas informações? Como separá-las? Descendo mais um pouco, analisar dados. Como ficaram os resultados? São suficientes? Preciso de mais dados? Descendo mais. Concluindo, verificamos que a necessidade de compartilhar esses resultados com outros cientistas e também verificar a importância da escrita. A escrita em todo o trabalho científico, ela é fundamental. E, se necessário, podemos até refazer esse trabalho, voltando lá no início, no fazer observação. Neste caso, estamos usando um simulador, que é o FET Colorado. O ideal seria fazer na sala de aula, com os produtos, com os reagentes, para que os próprios alunos possam realizar esse experimento. Mas na impossibilidade, o simulador também funciona muito bem. Vejam que aqui eu tenho um becker, um recipiente com água. Essa água está mostrando o pH de 5,9. A partir do momento que eu vou adicionando gotas de soda na água, esse pH ele vai aumentando, chegando no 7, que é um pH neutro. Acima do 7 já é um pH básico. Cada gota que eu vou adicionando de soda cáustica vai tornando essa solução mais básica, ou seja, o valor do pH vai aumentando, 8, 9, 10, 11, 12, assim por diante.
Então, é importante essa observação e também a escrita. Como que eu vou escrever todo esse procedimento? O que eu estou verificando, o que eu estou observando nesse experimento? Como que eu vou fazer esse relatório? Então, o próximo passo seria como fazer esse relatório de química. Nesse caso, eu poderia seguir essa sequência: o título, os objetivos, os materiais utilizados, os procedimentos, os resultados e as conclusões. Isso eu vou colocando dentro de uma ordem, como mostra aqui esse exemplo do relatório de química. Veja a importância da escrita. A escrita é importante quando eu estou trabalhando com química, quando estou realizando um experimento e quando eu estou descrevendo o que eu vi, o que eu fiz nesse experimento. Por exemplo, aqui o título: pH usando o simulador Feta e Colorado. Objetivo: identificar uma solução aquosa, se ela é ácida ou se ela é básica. Os materiais utilizados. Dentro do simulador, eu tenho ali um pHmetro, tenho recipiente, tenho conta-gotas, para que eu possa ir adicionando o produto, identificando qual é o pH que está ocorrendo ali. No próximo passo, eu vou descrever os procedimentos. Então, adicionar gota a gota através do recipiente e observar a mudança de pH nessa solução. Essa mudança ela vai ocorrendo à medida que eu vou adicionando mais gotas de soda cáustica, ela vai aumentando, vai subindo. E essa escala de pH ela é logarítmica. Então, às vezes, com uma gota muda muito pouco. Na próxima gota já muda muito por ser uma escala logarítmica. Depois do procedimento, vem os resultados, que é uma transformação química de uma solução aquosa ácida em básica. E a conclusão. A conclusão é a identificação de uma solução aquosa dentro de um experimento que está ácido, passa para o neutro, que é pH 7, e acima do 7 passa para o básico. Nesta situação de aprendizagem do currículo em ação, da segunda série do ensino médio, volume 2, segundo bimestre, temos a preservação e conservação ambiental. Essa preservação é o cuidado que devemos ter com o meio ambiente. Como cuidar do meio ambiente, como não poluir. Existem vários tipos de poluição que prejudicam muito. Na água, as indústrias descartam, às vezes de maneira aleatória, produtos químicos que contaminam a água, reduzindo o oxigênio dissolvido e causando a mortandade de peixes. Esses peixes que às vezes é até a sobrevivência de algumas famílias. E também o cuidado com materiais PET, aquelas garrafas plásticas de refrigerante, quando jogadas em qualquer ambiente, acaba indo até os rios, poluindo os rios e às vezes vão até mesmo no mar. É comum em documentários a gente ver lá o fundo do mar com muito plástico, muita garrafa, muita embalagem, que acaba prejudicando tanto as plantas marinhas como os seres marinhos. Então, é muito importante esse cuidado com o meio ambiente. Tratamento de água e de esgoto. No tratamento de água, existe um processo, um passo a passo, que é a coleta da água no rio,
no nosso caso aqui na nossa região, nós temos várias represas que é coletada essas águas e vai até uma estação de tratamento. Nessa estação de tratamento, essa água ela é floculada. O que é isso? É fazer com que os resíduos sólidos eles aumentem de tamanho para que eles possam decantar e separar dessa água. Então, de uma água turva, de uma água escura, com cor, ela vai se tornando uma água límpida, uma água clarinha. Mas isso não é suficiente para que eu tenha uma água potável. Para a água ser potável, é necessário também, além dela ser límpida, não ter uma turbidez alta, é necessário também um controle das bactérias. Como que eu faço esse controle de bactéria? Como que eu mando essa água até as casas sem essa quantidade enorme de bactérias? Adicionando o cloro. O cloro, que normalmente nas estações de tratamento de água, ela se encontra na forma gasosa. Na forma gasosa, ela é 100% puro. E com isso, a rentabilidade, o rendimento desse cloro é muito maior, considerando a quantidade enorme que é necessário de tratar as águas para conseguir abastecer as cidades. A quantidade de produto químico utilizado nesses tratamentos também são muito grandes. E o cloro gás, ele rende muito. É diferente, por exemplo, da água sanitária, que também é o cloro e usamos dentro de nossas casas, mas a água sanitária, ela tem de 2 a 2,5% de cloro. Enquanto que na estação de tratamento de água, nós utilizamos esse cloro 100%. O rendimento é muito maior e com isso o volume de produto utilizado nesse tratamento é muito menor. Antes de enviar essa água até as casas, até os domicílios, são coletadas várias amostras para análise. É analisado se ela está dentro do padrão de uma água potável, tanto a parte química, a parte física e a parte biológica da água. Vejam a importância do pH nessa estação de tratamento. A água tem que estar dentro de um pH adequado para que aconteça essa floculação. E dentro de um pH adequado para que essa água vá até a residência. E esse pH também influi no cloro. A quantidade de cloro que chega à residência, ela tem que ser no mínimo de 0,5 ppm. Por que no mínimo? Porque pode ser até 7 ppm, a água é considerada potável. Mas quando chega no final da linha, esse percurso foi tão grande que vai perdendo esse cloro, vai perdendo, e é coletada uma amostra no final da linha para ver se realmente tem no mínimo meio ppm de cloro, para garantir que toda a matéria orgânica dessa água, que pode ser patógena, pode causar doenças, seja eliminado. Então, é importante que nossos alunos, nossos estudantes, percebam a importância de um tratamento de água, de um tratamento de esgoto. Mas o esgoto, ela sai da nossa casa. Sim, ela sai da nossa casa. Só que quando ela vai para os rios sem nenhum tratamento, também acontece uma poluição muito grande dessa água. E nessa poluição, a principal consequência é a eliminação do oxigênio dissolvido. E esse oxigênio dissolvido é que é a sobrevivência dos peixes. A partir do momento que reduz muito essa quantidade de oxigênio dissolvido na água, os peixes não conseguem mais sobreviver e nós vemos aí constantemente nos jornais mortandade de peixes em função da poluição.
Então, essa poluição no rio não é somente da indústria, é também o esgoto doméstico que às vezes os municípios não tratam de maneira adequada ou não têm estações de tratamento de esgoto suficiente para tratar todo o esgoto da cidade. E isso é muito sério. É necessário trabalhar muito com o tratamento do esgoto. Às vezes, na política, não é muito interessante fazer esse tratamento, porque o custo é alto e não aparece. As pessoas não vê a tubulação enterrada, não vê o processo de tratamento e, com isso, como não tem dinheiro para tudo, os políticos preferem investir naquilo que aparece mais, que o povo consegue perceber com mais facilidade. Mas é importante essa cobrança, essa consciência do estudante da necessidade do tratamento da água e também do tratamento de esgoto. Nós vimos a necessidade do tratamento de água e esgoto. Então, é necessário, através de lista, da escrita, de um abaixo-assinado, conscientizar as autoridades públicas para essa necessidade. E aqui, nós temos aqui uma habilidade de língua portuguesa, mostrando que é possível integrar as disciplinas de Química e Língua Portuguesa, apesar das áreas serem diferentes, pois a leitura e a escrita são imprescindíveis para qualquer pesquisa. Nessa habilidade, ela fala das práticas e estudo e pesquisa. Então, nossos estudantes, eles podem fazer uma pesquisa no bairro, na cidade, de como que está esse trabalho das autoridades públicas relacionado ao tratamento de água, ao tratamento de esgoto, principalmente tratamento de esgoto e resíduos industriais. Por que resíduos? Aquela sobra e que fica nas indústrias, que às vezes são descartadas de maneira inadequada e acaba chegando nos rios. E outros resíduos, como o plástico, por exemplo, que às vezes nós jogamos uma garrafa de água vazia na rua e com a chuva vai para um bueiro, do bueiro vai para o rio e acaba contaminando. Então, através desse estudo, dessa pesquisa, podemos fazer muito pela natureza, preservar a natureza, preservar a nossa comunidade, porque nós sabemos que mais de 50% das doenças são causadas pela água poluída. Então, por que nós, como comunidade, não podemos trabalhar em função disso? Pesquisando, estudando, elaborando meios de cobrar as autoridades públicas referente a esses tratamentos, melhorando a condição de vida da nossa cidade. Agora vamos apresentar um vídeo que fala da transformação de um texto de química numa equação. Como montar essa equação através do texto. Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e hoje a gente vai dar início à segunda parte da aula, como equacionar uma reação a partir de um texto. Então a gente vai ler um texto e transformar essas informações numa equação química. Tá? Então vamos lá. Ao queimar na atmosfera, o metal alcalino forma uma substância Y. Então veja lá, se ele vai queimar, significa que ele vai reagir com gás oxigênio. Tá? Então essa é uma informação importante. Aí ele está falando que esse metal X é um metal alcalino. Então, lembra lá, o metal alcalino pode ser lítio, sódio, potássio, rubídio, césio ou frâncio. Então, se ele vai reagir com gás oxigênio, o que ele vai formar? Metal mais oxigênio forma um óxido. Então, vamos equacionar a primeira reação. O sódio, vamos escolher o metal X como se fosse o sódio. Tá? Ele é um sólido, reage com O2, que é o gás oxigênio.
e vai produzir, ó, a palavra forma, produz, obtém-se. Então, a gente vai produzir pela seta. Forma uma substância Y. Então, quem vai ser essa substância Y? Vai ser um óxido. Então, como o sódio tem carga 1+, e o oxigênio 2-, então o óxido vai ser Na2O. Então, nós vamos fazer o balanceamento. Aqui tem 2 oxigênios, aqui só tem 1, então multiplica por 2. Sódio vai ter 4, então vou pôr aqui 4. Tá? Então, é a primeira substância aqui, Y, um óxido. Então, esse Y, ó, que reage com água, formando uma substância Z. Então, veja, se você tem um metal alcalino formando um óxido, então este óxido aqui, ele é um óxido básico. Lembre-se, ó, os óxidos da família, de metais da família 1A e 2A, eles são óxidos básicos. Então, se esse óxido básico, que é um sólido, por ser iônico, tá? Lembre-se que os sólidos são iônicos, ele vai reagir com água, ele vai formar uma base. Então, veja, ó, o sódio, ele apresenta uma carga 1+. Para formar uma base, ele tem que combinar com uma hidroxila. Então, qual vai ser a base? NaOH. Essa base aqui vai estar em solução aquosa, certo? E aqui a gente tem que balancear. Nós temos 2 Na, aqui só tem 1, multiplicamos por 2. 2 oxigênios. Um daqui mais 1, 2. E teremos 2 hidrogênios, já tem 2 aqui na água. Então, a substância que ele chamou de Z é uma base. Tá? Aí ele fala assim, ó, Z, por sua vez, reage com ácido. Então, veja, se você tem uma base, que é NaOH, tem uma solução aquosa, aí ele vai reagir com um ácido. Então, vamos escolher um ácido. Por exemplo, ácido clorídrico. Tá? Então, se você tem uma solução aquosa de um ácido, o que uma base e um ácido vão produzir? Hidrogênio mais hidroxila, eles vão produzir água. O cátio e o ânion vão produzir um sal, que no nosso exemplo é o cloreto de sódio. Ele falou que esse ácido que após reagir vai formar a substância W. Então, o exercício, ele pede para você classificar as substâncias formadas. Então, houve a formação de um óxido, de uma base, de um sal e a água líquida, que é também um óxido. Né? Qual é a definição de óxido? O oxigênio se liga ao elemento menos eletronegativo do que ele. Como o hidrogênio é menos eletronegativo, então nós temos aí um óxido. E a reação já está balanceada na proporção de 1 para 1. Menos eletronegativo do que? Hidrogênio é menos eletronegativo. Então nós temos aí um óxido. Hidreto e a reação já está balanceada. O hidreto é o H1-. O lítio é metal alcalino, então carga 1+. Tá? Ele reage com água. Essa reação é usada para inflar botes salva-vidas. Então ele vai produzir um gás. Se vai inflar, vai encher. O náufrago pressiona um dispositivo do bote que contém água e uma cápsula de vidro com hidreto de lítio. Ao ser pressionada, a cápsula quebra-se, reage com a água, liberando o gás e uma substância básica. Tá? Equacione a reação. Então veja, o hidreto de lítio, ele está dentro da cápsula. Tá? Então, ele é sólido porque você tem uma substância iônica, você tem o metal, que é o cátion, e o hidreto, que é o ânion, então é uma substância iônica, então é sólido. Reage com água. Tá? Então, a água no estado líquido. Aí ele está falando que vai liberar um gás e uma substância básica. Então, pensa o seguinte, ó, o lítio é um metal da família 1A, então a carga dele é 1+. Para ele formar uma substância básica, ele tem que se combinar com uma hidroxila. Mas a água, ela tem OH. Então o lítio, ele pode se combinar com uma hidroxila da água e formar uma substância básica, que é o hidróxido de lítio, que vai estar em solução aquosa. Ele pode se combinar
E o gás? Ó, sobrou aqui o hidrogênio e sobrou outro hidrogênio aqui. Juntando os dois, eu vou ter H2, que é o gás hidrogênio. Então agora, precisamos ver se a equação está balanceada. Então, eu tenho 3 hidrogênios desse lado, aqui 2 mais 1, 3. Um lítio de cada e um oxigênio. Então, a equação já está balanceada na proporção de 1 para 1 para 1. Eu tenho Tudo bem? 3 hidrogênios desse lado. Se vocês gostaram da aula, deixa o like, compartilhe com os amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber a notificação de novas aulas, tudo bem? Se vocês gostaram da aula, deixa o like, compartilhe com os amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber a notificação de novas aulas, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal! Nós vimos a importância da prática de estudo e pesquisa. Quando falamos em pesquisa, é importante a gente lembrar o método científico. O pensador Carl Sagan, o método científico é comprovado e verdadeiro. Não é perfeito, é apenas o melhor que temos. Abandoná-lo, junto com seus protocolos céticos, é o caminho para uma idade das trevas. O que será que ele nos mostra com essa fala? O método científico comprovado e verdadeiro não é perfeito. Por que não é perfeito? Porque, às vezes, nós temos um método científico, fazemos um experimento, fazemos um relatório, e quando chega lá no final, verificamos que não foi bem aquilo e temos que retomar. E às vezes também, durante anos, se pensa uma coisa e depois consegue provar que não é bem aquilo. Como, por exemplo, a Terra. Durante muito tempo, se achou que a Terra era uma meia-lua. Depois, com satélites, com a evolução da tecnologia, percebeu-se que a Terra era redonda. Então, na ciência, nada é perfeito, nada é exato, porque o que um cientista fala, o que alguém consegue provar, lá na frente, outro cientista pode provar o contrário. E esse provar o contrário mostra a evolução da ciência. A ciência ela vai evoluindo, vai se aperfeiçoando, vai melhorando, e essa melhora é em função de uma melhor qualidade de vida. A qualidade de vida que nós temos hoje é muito diferente da qualidade de vida de 100 anos atrás, de 1000 anos atrás, graças às pesquisas, ao método científico que consegue ir melhorando, 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 até que chegamos onde estamos hoje. Sucesso depende do projeto de vida dos alunos quando é bem desenvolvido. Vimos nessa TPC que a comunicação, a aprendizagem, está totalmente relacionada à leitura e escrita, seja em qual disciplina for. Por isso, é importante que todos os professores invistam nesse conhecimento, pois é difícil na sociedade atual alcançar o sucesso sem registro. Vimos nessas apresentações exemplos de como desenvolver a escrita na química. Podemos desenvolver a escrita em todas as outras disciplinas, de maneira que nossos estudantes desenvolvam também tanto a escrita como a leitura. Agradeço a atenção de todos, espero ter contribuído com as informações dessa TPC. Desejo um bom trabalho e espero que nos encontramos em breve. Termino nosso encontro com essa reflexão de Harari, extraída do livro 21 lições para o século XXI. No mundo repleto de informações irrelevantes, clareza é poder. Se não há mais restrições ao fluxo de ideias, a lógica da censura parece ter sido subvertida. O excesso de conteúdo a que as pessoas são expostas diariamente inunda-as de desinformação e distrações. Agradeço a todos.